Olá, o envelhecimento no Brasil é muito heterogêneo, muito diverso. É claro que a maior longevidade traz oportunidades, mas também traz grandes desafios. Então, vamos saber mais como a gente pode envelhecer bem, envelhecer melhor nesse país? Por isso, a minha conversa é com um grande especialista, o professor Vicente de Paula Faleiros. Eu vou apresentá-lo melhor a vocês. O professor Faleiros, ele é formado em Direito e também em Serviço Social. Tem doutorado e pós-doutorado em Sociologia, tanto em Montreal, no Canadá, quanto em Paris, na França. Ele é especialista em gerontologia pela SBGG. Foi professor da Universidade Católica no Chile, no Canadá, na Paraíba e é professor emérito da Universidade de Brasília. Continua atividades acadêmicas como professor associado, pesquisador associado, ele tem grande produção científica, participa do Fórum da Pessoa Idosa do Distrito Federal, ele também preside a Comissão de Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e o professor Faleiros tem muitos prêmios, gente. Inclusive, neste ano, ele recebeu o prêmio Zilda Arnes, pela defesa e promoção dos direitos da pessoa idosa. É uma honra, professor Faleiros, tê-lo comigo aqui no programa. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Minha saudação a todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão e muito obrigado ao canal aí, seu canal, que sempre está divulgando as questões do envelhecimento. Então, professor Faleiros, o senhor, como grande especialista, eu vou ter perguntas muito importantes, a começar por: nós envelhecemos, em geral, no contexto em que vivemos. Por isso o Brasil tem um envelhecimento tão desigual. E, na opinião do senhor, o senhor acredita que ainda falta muito para a gente envelhecer com dignidade nesse país? Por quê? Olha, eu não sei se falta muito, mas a realidade é muito diversa e complexa, como você salientou, em função das desigualdades de gênero, de classe, de raça, porque envelhecer no território periférico é muito diferente de envelhecer no centro da cidade, nos bairros nobres. O juiz aqui em Brasília envelhece com um salário de quase R$ 100.000. E lá no Itapuã, nas regiões periféricas, se envelhece com um salário de R$ 1.300. Então, a renda, a condição e, principalmente, a escolaridade muda a condição do envelhecimento. Nós temos no Brasil uma proporção grande de analfabetos, de pessoas iletradas, idosas. Mais ou menos 30% a 40% das pessoas idosas não sabem ler e escrever. Isso caracteriza uma diversidade muito grande. As pessoas negras envelhecem em condições mais desfavoráveis. E no Brasil nós temos uma feminização do envelhecimento. As mulheres representam 55% das pessoas idosas. Envelhecer como viúva é muito diferente de envelhecer como uma pessoa integrada, com decisão de vida que ela escolheu. Então, nós temos ainda muita diversidade de classe, de gênero, de raça, e isso faz com que as políticas públicas precisem se adaptar a essa realidade. As pessoas mais pobres de territórios periféricos usam o SUS, Sistema Único de Saúde, que não está adaptado totalmente às pessoas idosas e nem à população em geral,
ótimas condições. O SUS é a salvação, mas temos necessidade de uma atenção básica mais adequada às pessoas idosas. O seguro privado também não está adaptado. Nós temos, por exemplo, tivemos durante a Covid, então nós tivemos muita discriminação no serviço privado, o serviço público demorou muito a atender as pessoas idosas com todas as adaptações necessárias. E o SUS do dia a dia ainda precisa melhorar muito. Você sabe que você acabou fazendo uma introdução muito complexa, muito importante sobre a questão do envelhecer nesse país, né? Que não é só uma questão única a enfrentarmos para que a gente conquiste maior dignidade. Eu vou pegar aí algumas questões que o senhor já mencionou. A própria questão da Covid-19, que trouxe para a gente esse panorama. Na questão, por exemplo, dos respiradores, quando a gente faltava respiradores, salva uma pessoa idosa ou salva um jovem, né? Infelizmente, claro que a gente tem conquistas muito importantes desse viver por mais tempo, né? Entretanto, já há correntes questionando, neste momento, puxa vida, mas e a questão do mercado de trabalho? Vai para a pessoa com mais de 50, 60 ou vai para o jovem? A previdência, a conta não fecha. Ou seja, eu queria uma opinião sua em relação a como a gente deve encarar a questão do envelhecimento e dos velhos que a gente já tem. Pública. Não pode faltar respirador para ninguém. Não pode faltar respirador nem para o idoso, nem para a criança, nem para o jovem. Porque a vida tem o mesmo valor. Claro. A vida idosa tem o mesmo valor que a vida de uma criança. Essa é a questão que você coloca do idadismo, do preconceito. Como se uma vida jovem valesse mais. Por que vale mais? Não tem nenhuma razão. Vida é vida, em qualquer idade. A pessoa idosa tem o direito de viver, tem o direito a respirador. Então, o que é péssimo é a política que tem preconceito. Então, há um preconceito na política, há um preconceito na sociedade. Então, o idoso não está no fim da vida, ele está na vida. Exatamente. Tem direito à vida. Nós temos, este ano, 20 anos da política, né, do Estatuto da Pessoa Idosa. Claro que a gente tem muitas conquistas aí, né, professor? Mas ainda precisamos avançar e mais rapidamente nesse processo dos direitos da pessoa idosa. Olha, o Estatuto coloca os direitos humanos da pessoa idosa. E nós tivemos muita mudança na política da pessoa idosa. A política era resumida na aposentadoria, como se a aposentadoria, que não era para todos, fosse a solução. Mas aposentadoria é exclusão, é isolamento. Mas ela é fundamental. E a aposentadoria é o primeiro direito que precisa ser garantido. E não cortar a aposentadoria, que nós tivemos reformas da Previdência cada vez piores para as pessoas idosas. Então, nós precisamos uma Previdência digna, como você coloca, saúde universal digna, assistência, que vai ser cada vez mais necessária diante do desemprego, da precarização do trabalho. Muitos jovens não estão pagando a Previdência. Então, e como vão viver na velhice? Vão viver da assistência. Quem não paga a Previdência vai ficar com a assistência social, porque a Previdência é um direito pré-pago. A gente chama direito adiado, o salário adiado. Então, é preciso, além da saúde e da Previdência, ter políticas de cultura, lazer,
acessibilidade, participação, diversidade de relacionamentos. Então, a política agora tem que considerar essa população que está cada vez maior proporção na sociedade. São 15,8%. São 33 milhões de pessoas acima de 60 anos. É um contingente muito grande, né? A gente tem que aprender a valorizar, né, professor? Valorizar esse envelhecer e viver cada vez mais com mais qualidade de vida. O senhor acha que nesse processo da longevidade é importante, primeiro, o encontro de gerações, o relacionamento entre as várias gerações, e também que o jovem de hoje, o adulto jovem de hoje, já se atente e se prepare melhor para esse futuro em todas as condições? Você tocou em duas questões muito importantes: a intergeracionalidade e a preparação para a velhice. A intergeracionalidade é fundamental para todas as gerações. As pessoas idosas relacionar com jovens e jovens se relacionarem com idosos. Você sabe onde eu fui ontem? Fui ao circo. O circo francês, Le Cirque, que está em Brasília. Ah, que maravilha! Fui com a minha amiga de 29 anos, que me ajuda aqui no meu trabalho. Fomos ao circo cheio de crianças. Então, o circo é para todos. As pessoas idosas que querem ver o circo, é grande coisa esse circo, porque a primeira parte tem o tradicional, com Globo da Morte, com mágico, palhaço, etc. Mas a segunda parte é só a turma do Disney dançando. Então, é um programa para quem viu Disney. A nossa geração viu Disney, que já é bem velhinho, né? O Walt Disney começou nos anos 40. Mas é necessário integrar as gerações. Os avós levando netos, os pais levando netos para ver o circo. Então, as pessoas idosas têm que estar em todo lugar. Concordo plenamente. E a relação intergeracional. Para isso, a cidade tem que estar adaptada. Ontem não havia vagas para as pessoas idosas, né, no estacionamento do circo. Então, é preciso a cidade, como diz a Assembleia Mundial da ONU, se adaptar a essa realidade. As crianças podem participar do circo, os idosos podem participar. O show, né, do Paul McCartney tinha todas as gerações. E o Paul McCartney tem 81 anos. Então, é uma pessoa idosa com um show para todas as idades, e quando há programas voltados mais para crianças e adolescentes, está aberto às pessoas idosas. Então, não fazer guetos, gueto de pessoa idosa, gueto de criança, gueto de jovens. E a universidade é para as pessoas idosas. Aquela discriminação em Bauru, né, que ficou viralizada, em que as estudantes achavam uma colega de 45 anos já fora de lugar na universidade. Então, a universidade é para todas as idades, né, a partir dos 18 anos. Professor, preciso interromper, chamar um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Tá bom. E você não sai daí não, que a gente volta já já. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela.
voltamos, hoje conversando sobre os desafios de envelhecer e envelhecer bem no Brasil. Professor, nós estamos falando sobre a questão da importância da intergeracionalidade e é importante também que o jovem se prepare para envelhecer? Isso é importantíssimo, porque a gente não chega de uma vez à velhice. É preciso passar por 1, 2, 3, 40, 41, até chegar aos 82, como eu. Então, eu levei 82 anos para chegar aqui. Mas a preparação começa desde cedo com uma educação adequada. Eu fiz uma pesquisa sobre longevidade e uma das dimensões que leva à longevidade é ter creche quando era criança. Então, as cidades que tiveram educação desde a pré-infância são cidades onde há mais longevidade. Então, é preciso se preparar ao longo da vida para a velhice, não só com escolaridade, mas com alimentação, com participação social, com atividade física, porque há certas dificuldades ou debilidades ou fragilidades que advêm com o sedentarismo, que advém com o alcoolismo, que advém com o cigarro, com o fumo, que advém com o uso indevido de drogas, que advém com violência. Então, nós precisamos, ao longo da vida, ter condições de participação e de vida saudável. Nós temos, por exemplo, o diabetes, que atinge toda a sociedade. Mas você pode, ao longo da vida, fazer o diagnóstico precoce e a preparação precoce. Uma das dimensões fundamentais para a longevidade, dentro da minha pesquisa sobre longevidade, é o diagnóstico precoce. Além da vida saudável, você cuidar das intercorrências que surgem ao longo da vida. Por exemplo, o câncer. Há mais de uma centena de tipos de câncer. Então, o câncer de pele, por exemplo, é um câncer que pode ser prevenido ao longo da vida. O câncer de mama é um câncer que pode ser prevenido. O câncer de próstata é um câncer que hoje tem prevenção e correção com diagnóstico precoce. Por isso, o serviço de saúde é fundamental ao longo da vida, assim como a escolaridade ao longo da vida, alimentação saudável ao longo da vida, exercício físico ao longo da vida e interação social ao longo da vida. Muito bacana. Ou seja, não é só saúde, né? É uma questão de proteção social, de direitos, intersetorialidade, né, professor? É isso. E eu queria tocar em 2 outros assuntos com o senhor. Dizem que quando uma pessoa velha morre junto uma biblioteca, né? Porque, na verdade, nós precisamos valorizar muito mais a oralidade, a história, né, de cada pessoa. E eu queria essa informação do senhor, o que o senhor acha disso, e também do protagonismo da própria pessoa, inclusive na participação dos conselhos da pessoa idosa, né, que é uma forma da sociedade estar participando mais ativamente. Olha, a participação é importante também ao longo da vida. Não se pode dizer para a criança cala a boca, né? A criança tem que se expressar. E assim também, para a pessoa idosa, a pior coisa é dizer cala a boca. Quem decide sou eu. Né? O mais jovem, muitas vezes, quer decidir a vida da pessoa idosa. Me contaram um fato de Manaus que a mãe viúva
foi impedida de ir ao forró pelos filhos. Que absurdo. Ela pulou a janela e foi ao forró. Então, o protagonismo da pessoa idosa é autonomia, a capacidade de decisão da sua vida. Decidir sobre o seu dinheiro é fundamental. Decidir sobre o seu tempo, decidir o que comer, decidir com quem estar, e não os outros decidirem por ela. Então, isso é fundamental. Agora, dentro do diálogo, as pessoas idosas ouvirem os mais jovens, mas os mais jovens ouvirem as pessoas idosas, os seus desejos, as suas possibilidades e tirar os preconceitos. Por que uma pessoa idosa não pode ir ao forró? O forró é para todos. Então, se ela gosta de trabalhar, gosta de forró, gosta de circo, então não ter os enclausuramentos mentais. E isso é o preconceito. O preconceito é uma forma de impedir, tá? Como se a idade fosse um limite. A idade não é limite. A idade é uma abertura para outras possibilidades. Claro que a pessoa pode andar mais devagar, mas ela vai andar devagar. Então, não ter como padrão o jovem. Então, você não é mais corredor, você não é mais bebedor, você não é mais visitador. Então, a pessoa passa a ser aquilo que não foi. Claro. Que não é o que é o jovem. Esse é o preconceito. Então, ela vai fazer as coisas no ritmo dela, com o dinheiro dela, apropriado por ela, e não é obrigada a deixar herança. Por que idoso tem que deixar herança? Ele tem que usar tudo que ganha. Cada um tem que fazer a sua vida como adulto. Claro, se tiver filho, tem que educar adequadamente para o filho ser autônomo. Mas uma vez que o filho conseguiu autonomia, não tem mais herança. Acabou o conceito de herança. A pessoa idosa tem que usar todo o seu recurso para ela. Eu, conversando uma vez num grupo de idosos sobre herança, ela me disse, minha primeira prioridade são os meus remédios. Se sobrar o remédio, eu vou fazer a diversão. Vou participar. Então, o cuidado e o autocuidado da pessoa idosa tem que ter autonomia, né? E, se tiver necessidade de tutela, é uma avaliação com a participação da pessoa idosa e com quem ama a pessoa idosa e não com quem explora, né? A tutela pode ser, a curatela pode ser necessária, né? E em casos de perda de capacidade. Mas a pessoa idosa pode fazer o testamento vital. Ela pode dizer, se eu perder a minha capacidade, eu quero isso, e não a curatela, né? Perfeito. Que vai decidir tudo por ela. E a curatela compartilhada é uma possibilidade de uma pessoa controlar a outra para não explorar a pessoa idosa, porque a violência financeira, inclusive o crédito consignado, muitas vezes é uma violência, não é opção da pessoa idosa. Claro. Ela é obrigada a fazer crédito consignado. Então, é uma opção. Então, isso que é importante, Lina, deixar a pessoa idosa optar dentro das possibilidades que ela tem para aquilo que ela acha que é melhor para ela. Muitas vezes, as pessoas querem, perguntam, o que você vai fazer com a sua casa? E a pessoa idosa não tem que dar satisfação para ninguém. Se ela quiser decidir
o que fazer da casa, ela decide. Mas se ela quiser decidir, não quero falar para você o que eu vou fazer, ela tem o direito. Porque a pessoa idosa fica da pressão, da expectativa de que ela vai morrer logo. Pode morrer, todo mundo pode morrer logo, o motoqueiro pode morrer logo com um acidente de trânsito. Então, a morte não é um critério para a vida. Uhum. Você tem que viver a vida e a morte aparecer dentro da vida que você escolheu. Olha, incrível, viu, a minha conversa contigo. 82 anos, né, professor? E super nativa, a gente super te respeita, viu? Nesse processo da conquista mesmo de um envelhecimento ativo, saudável e inclusivo nesse país. Eu quero agradecer muito a sua participação, porque o nosso tempo, infelizmente, acabou. Foi uma oportunidade de conversar com quem tem ciência, que eu sou cientista, né? Social, que tem consciência e tem experiência dos 82 anos. Muito obrigada, viu? Tá, obrigado. Adorei a sua participação. Gente, muito obrigada a todos vocês também que nos acompanham por aqui. Se você quiser rever este programa ou qualquer outro, nos acompanhe nas redes sociais. Rede para São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, professor, beijo a todos. Obrigada. Um abraço.